Tudo bem, gente? Bom dia. Meu nome é Júlia Bonvini, eu sou cerimonialista da cerimônia de abertura do modelo da União Europeia. Queria primeiro desejar boas-vindas a todos vocês, espero que a gente tenha discussões frutíferas aqui. Queria também agradecer a participação dos nossos convidados, a professora Andrea, o cônsul-geral da Alemanha, Manfredo, o adjunto econômico do Consulado-Geral da Itália, Pietrino Catoni. Perfeito. Queria também agradecer à PUC, porque, bom, eles são os nossos parceiros, né? A PUC, a União Europeia no Brasil, o IRI, principalmente, por patrocinar tanto a gente nesse evento. E, bom, a gente vai começar aqui com um discurso da Andrea Hoffmann. Andrea, você tem 15 minutos, mas pode se estender quanto você quiser. Bom dia a todos, a todas. Gostaria de começar me desculpando de não estar aí presente. Eu fui convidada para uma aula inaugural na UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, e dado, inclusive, o tema que contempla também essa própria simulação, que bom, são as negociações e o acordo entre a União Europeia e Mercosul, mas isso significa que existe uma contraparte que é o Mercosul, e como nós sabemos, o Mercosul também bom, também, enfim, eu estou argumentando isso, né? O Mercosul tem passado por alguns momentos de fragmentação e uma das questões, justamente, que talvez esteja presente na simulação é até que ponto que a própria, né, conclusão desse acordo com a União Europeia pode também trazer um revigoramento para o próprio Mercosul. Isso significa que a própria integração latino-americana no momento que tem passado por um momento de fragmentação pode ser resgatada, né? E essa enfim, sobretudo no meu caso, que trabalho com integração regional há muitos anos. Então, quando foi feito esse convite para a aula inaugural na UNILA, apesar né, de eu saber que tinha esse sobreposição com datas, eu achei que era importante porque é isso, nós precisamos trabalhar nas duas frentes, né? Para que exista, inclusive, esse acordo que vocês vão estar discutindo aí nos próximos 2 dias, é importante que exista o Mercosul, né? Que exista a integração latino-americana, e eu acho que, então, né, eu vejo como atividades complementares, mas só queria explicar a minha ausência, apesar de eu, enfim, né, achar que é não só extremamente importante o próprio acordo, mas também essa atividade, né, que é feita já há alguns anos, das simulações. E com isso eu quero aí realmente entrar um pouquinho nessa temática, porque o curso de graduação, né, da PUC, do Instituto de Relações Internacionais, tem realizado simulações com alunos, né, a simulação Mirim, que eu acho que há muitos anos, onde os próprios alunos organizam com o segundo grau, e as simulações, eu acho que é a terceira versão, né, se me corrija se eu não estou errada, do módulo União Europeia. Eu acho que é uma grande oportunidade para vocês, alunos, e claro, aqui temos alunos de outras universidades, né, é um modelo regional. Então, queria também dar as boas-vindas aos alunos fora do próprio IRI, da PUC, mas eu acredito que as simulações são um exercício, inclusive pedagógico, didático, riquíssimo, porque primeiro vocês, né, se preparam, né? Eu sei que vocês têm material, tem o material da própria simulação, mas acredito que tenham feito pesquisas e buscas também por conta própria. Então, eu acho que é o momento de se concentrar, que embora seja universidade, vocês sejam alunos, eu acho que muda um pouco o papel. Vocês ali, né, têm um grau de autonomia, vocês estão incorporando, de certa forma, países e representantes. Então, eu acredito que, pedagogicamente, é uma atividade riquíssima, como eu disse. E, para além do conteúdo, né, que vocês estudam, aprendem e vão precisar argumentar, justificar com uma clareza e com uma profundidade maior que, às vezes, né, um debate um pouco mais em sala de aula, eu acredito também que as simulações trazem um grau de incorporação do outro, ou seja, né, vocês estão representando países que aqui nesse caso, inclusive, nem tem o próprio Brasil, por exemplo. Eu sei que em outras simulações, como, enfim, como na ONU, às vezes tem, né, claro, sempre tem a delegação brasileira, mas aqui no caso vocês estão incorporando outros, né, vocês estão sendo representantes de outros países. E acredito que também é um movimento didático, né, de se colocar no lugar do outro
de uma questão de empatia realmente, né? Se você estivesse no lugar do outro, como você estaria pensando, negociando, vendo essa questão? E eu acredito que para nós, né, vocês todos aí nos cursos de Relações Internacionais, eu acho que isso enfim, uma necessidade quase, né? Claro que cada um, a partir das suas posições, e não apenas nacionais, mas também suas posicionalidades dentro das sociedades, a gente discute isso muito hoje em dia nos cursos também de Relações Internacionais, né? Temos variações interseccionais, vamos dizer assim, né? Cada um dentro do seu próprio país ocupa um lugar diferente na sociedade e vocês carregam isso, né? Quando vocês vão lidar com o outro. E eu acho que esse esforço de entrar aqui no caso, incorporar um outro país e tentar fazer esse esforço, como é ver essa situação, esse problema, no caso aqui, hoje, o acordo da União Europeia-Mercosul, a partir desses outros países, eu acho riquíssimo. Então, eu espero muito que vocês, enfim, aproveitem essa oportunidade, né, de trocas com esse conhecimento e essa possibilidade de empatia, mas também entre vocês, né, entre os colegas. Eu acredito que nem todos se conhecessem, sobretudo, né, dos outros cursos. Acho que é muito importante também os alunos, como nós fazemos também, os colegas, né, os professores, enfim, os pesquisadores, essa troca, né, com os outros que conhecem, que entendem, que estudam, aqui no caso, a União Europeia, o Mercosul, e relações internacionais. Então, não é à toa, como eu acabei de falar, eu estou aqui na Unilo, porque são colegas de outra instituição que também trabalham com esses assuntos. Então, eu espero que também seja uma oportunidade para vocês dos outros cursos de relações internacionais aqui no Rio de Janeiro, enfim, que se conheçam, que troquem. Eu acho que o que talvez na política internacional falte hoje é isso: mais empatia, mais troca, mais diálogo. A gente fala de uma crise do multilateralismo, porque multilateralismo significa, né, na base, na sua essência, o diálogo, né? Você encontrar o outro e dialogar. Eu acho que vocês estão fazendo isso hoje aqui. Então, eu vejo isso como vamos dizer assim, um potencial aí de fortalecimento do multilateralismo, né? Vocês são a nova geração. Eu espero que vocês gostem desse papel, né, de dialogar com o outro diferente, o outro com eventualmente interesses concretos, né, diversos, opostos até. Mas eu acredito que esse momento é um momento onde, né, ou há diálogo, ou há muitas vezes, né, a partir da falta desse espaço, a falta do diálogo, infelizmente, né, como é a realidade também, enfim, violência. Eu acho que o nosso papel aqui é tentar evitar a violência o máximo que podemos, né? Que trazer de volta, inclusive, situações onde ela exista para o diálogo, né? Eu acredito que é possível através do diálogo da política, né? A política a partir de uma visão não naive, né? Claro, né? Não existe consenso automático sobre tudo. E vocês, nesses 2 dias, vão estar exercendo esse papel aí, vão estar vendo como que, às vezes, existem interesses muito divergentes, mas esse é o desafio: como sobrepor, overcome, né, de alguma forma, essas visões diferentes e buscando, através do diálogo e da própria política, encontrar, né, às vezes, não apenas atingir os seus próprios interesses imediatos, mas no médio e longo prazo, construir, né, pouco a pouco, enfim, uma sociedade, uma comunidade que vá trazendo também enfim, esses objetivos comuns, né? E certamente a paz, para quem está estudando relações internacionais, é o principal. E vocês são uma geração que, diferente talvez das anteriores, e eu digo isso me incluindo, nós tivemos um privilégio de viver momentos não digo livres de violência, certamente não, mas onde talvez a ameaça, né, que nós vivemos hoje não fosse presente. Então, era um certo privilégio estudar relações internacionais, vendo que existia a ONU, que existia o Mercosul, que existia, enfim, a própria União Europeia, que esses espaços, havia um certo otimismo, né, de que esses espaços estavam sendo aprofundados. Eu acho que hoje vocês são uma geração que entram na universidade com um desafio ainda maior, que é pensar o que, né, vocês querem, né, porque não é dado, né, o contexto que nós vivemos no início da formação aqui acadêmica não era dado, ou melhor, era mais estável, né, e eu acho que vocês têm esse repensar, o que queremos, e, enfim, acreditando, esperando que o multilateralismo seja né, um dos objetivos aí de vocês. Eu acho que é esse o desafio, né, de como fazer isso, né? Mais uma vez, acho que começa pelo diálogo, começa, né, com momentos como esse,
que vocês vão estar exercendo esse papel, né? Então, eu não quero me alongar demais, eu poderia falar horas e horas, mas realmente não gostaria. Eu acho que hoje, inclusive, a mesa e a fala vai estar com vocês, né? Com essa nova geração, temos outros convidados, então gostaria só de encerrar essa fala inicial, dando, enfim, as boas-vindas mais uma vez, enfim, que vocês tenham um diálogo frutífero, né? E, enfim, curiosa para saber no encerramento, eu vou estar aí como que vocês desfecham essas negociações. Obrigada. Muitíssimo obrigada, André. Eu vou passar agora a palavra para o Ian Fraga, cônsul-geral da Alemanha, por 15 minutos. Isso é muito mais rápido. Muito bom dia a todas e todos. É um grande prazer, uma honra estar aqui na reunião do Conselho dos Ministros da União Europeia, se não me engano, né? E quero, obviamente, cumprimentar especialmente o ministro da Alemanha aqui em frente. Uma grande honra estar com o senhor. Não, mas eu quero, primeiramente, parabenizar os organizadores da PUC, FUIRI, para esta simulação, este evento, não somente pedagógico, imersivo, como a professora Andrea explicou, mas também que acontece num momento, um momento muito, muito importante, que é o Dia da Europa, que é 9 de maio, amanhã. Então, comemoramos o Dia da Europa para comemorar a Declaração Schuman, do 9 de maio de 1950, que foi digamos, o primeiro passo simbólico, político importante que deu início à União Europeia, à integração europeia. Um ano depois, em abril de 1951, há 75 anos, foi assinado o Tratado de Paris, que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi o primeiro passo institucional, jurídico, né, da integração europeia, que naquela época também era um acordo de primeira vista comercial, econômico, sobre a integração do aço do carvão na Europa, com os membros fundadores, né? E, ao mesmo tempo, já estava bem claro que se tratava também de um projeto político, um projeto de paz, um projeto de evitar uma nova guerra na Europa, poucos anos da catastrófica Segunda Guerra Mundial, né? E isso talvez é o paralelo com o acordo da União Europeia-Mercosul, que também é um acordo econômico-comercial, mas eu acho que tem uma relevância, um significado muito além do que está escrito no acordo nesse contexto geopolítico atual. Quero falar três coisas para vocês. Primeiro, justamente isso, eu acho que o tema dessa simulação realmente não poderia ser mais relevante, porque esse acordo, não somente pelo timing, né, que entrou em vigor há poucos dias, mas também porque esse acordo é um sinal muito forte que estamos convencidos que o multilateralismo não morreu. Existe, tem um presente, tem um futuro, e acreditamos no multilateralismo para nos organizar no mundo, que esse é o jeito que queremos. Queremos um paradigma de cooperação internacional, de integração, não somente regional, mas também interregional, e não queremos o paradigma da força bruta, o paradigma do vale tudo, né? As relações internacionais, porque já sabemos, já tivemos experiências com isso nos séculos passados. Então, por isso eu acho que o tema é muito, muito relevante, e parabéns por escolher esse tema. Segundo ponto, eu acho essa simulação de uma negociação, como já falou a professora Andrea, é realmente um ótimo exercício de uma negociação multilateral, que significa
não somente encontrar o melhor caminho para representar os interesses de um país e de fazer valer esses interesses no resultado é também importante, né? Que tem que ver com estratégia de negociação tática, construir alianças, né? Que tudo um jogo, né? Mas no final se trata também de entender essa coisa da empatia, como se colocar no lugar do outro para entender o que realmente fica atrás da posição do outro, o que é o interesse, né, do outro, não somente para também otimizar a própria estratégia, mas para encontrar o espaço do compromisso. E isso é o segredo, né, da negociação multilateral bem-sucedida. Então, acho que por isso essa simulação vai ser muito, muito interessante. E o último ponto, eu acho muito legal que isso aconteça aqui no Brasil, porque temos uma parceria estratégica entre a União Europeia e o Brasil que vai se fortalecer ainda mais com esse acordo. Mas para viver essa estratégia precisamos de conhecer o outro universo, né? Como na União Europeia também acho que precisamos de conhecer um pouco mais sobre o Brasil, sobre o Mercosul. Temos que desenvolver esse conhecimento, mas aqui também acho necessário, né, para moldar essa parceria no futuro, de conhecer o funcionamento interno da União Europeia. Então, muito, muito relevante tudo isso. Eu desejo muito sucesso, sobretudo o delegado da Alemanha, né? Mas para todos vocês, porque o resultado sempre é um trabalho coletivo, um esforço coletivo, não funciona de outro jeito na União Europeia. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a diretora do Consulado-Geral para me corrigir se estiver errado. Tá, certo. Você tem dispõe de 15 minutos também. Ok, eu também vou utilizar menos que 15, porque tudo que eu queria falar já foi falado, então acho que toda a fatiga já foi feita. Então, muito obrigado para esse evento, que realmente é um momento de orgulho também como europeu, como personalmente uma das primeiras gerações que viveu as integrações maiores na União Europeia, para a liberdade de movimento, para a integração também econômica, que foi um grandíssimo momento de integração para os estudantes, para os cidadãos europeus. O programa Erasmus criou muito uma identidade europeia, que é o motivo de ver que a União Europeia e a União de Países é um exemplo também para outras tentativas de integração regional. E é isso, uma das poucas coisas que posso, acho, tentar complementar é que a Europa foi realmente um teatro de guerra, não só durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi realmente para siglos, para séculos. Durou muito tempo. Os europeus foram muito bons a fazer guerra uns contra outros. E não foi só a última guerra que deu a ideia de parar com isso, mas foi também uma slant ideale, a gente fala, uma tentativa de ir além disso, de uma história realmente muito conflitual, para encontrar o que é um momento, uma área, tentativas de paz e de integração. Isso acho que é um motivo de orgulho maior no Dia da Europa, que deu certo, e que pode ser um exemplo para outras integrações regionais. Aqui no Sul de América nunca tive esse nível de conflito, mas sabemos que tem muita área de conflito no mundo. E então a Europa como instituição, como funcionamento, pode ser um exemplo. Vocês vão experimentar o que é o funcionamento interno, e que é uma coisa que também deveria ser feita mais na União Europeia para
cidadãos ter mais entendimento de como acontece na verdade, e também do lado externo, mostrar ao mundo que podemos cooperar com sistemas de integração, todo mundo junto. Isso era, acho, a coisa mais interessante. E também, falando do acordo União Europeia-Mercosul, tentar enxergar, analisar como um tentativo em uma época de conflito que não é só bélico, mas é também de conflito comercial, de tarefas, tarefas sendo utilizadas como momento de força sobre outros países, ver que o sistema da União Europeia está utilizando isso como leva de abertura, de mais integração. Então, isso acho que tem resistência, por isso também, porque tem interesses contrários também, sempre, internos e externos, mas não prevalecer da tentativa de trovar um acordo, de cooperar, esse novo acordo, mais um acordo da União Europeia comercial tão importante, como área tão importante como o Mercosul, é um exemplo realmente, como o Consul falou, de cooperação entre nações e entre áreas regionais. Então, bom trabalho, aproveitem, estamos todos, acho, orgulhosos de estar aqui. Bom, gente, eu queria primeiro pedir se a gente pudesse tirar uma foto da mesa, eu ficaria muito feliz. Mas, para os delegados, a gente também gostaria de falar com vocês, como organização do modelo da União Europeia, sobre respeito, educação, decoro. A gente acha que isso é muito importante para o debate ser frutífero. No mais, a gente vai falar depois do coffee break, porque eu acredito que esteja todo mundo com um pouco de fome. Obrigada por participarem da cerimônia de abertura. É só isso, basicamente. Você quer aparecer na foto também? Dá um coffee break. Andréia, é rapidinho, a gente pode usar a foto. Tem só pra ler, senão eu não vou conseguir pegar tudo. Obrigada. Tchau, professora. Bom, vocês estão liberados para ir para o coffee break.